É importante lembrar que infraestrutura é função do Estado. A gente pode ter que o Estado opere ou não diretamente, via o operador precisa ou não ser estatal, né? Mas infraestrutura é uma função do Estado. A gente se organiza em sociedades, em nações, porque o Estado tem a função de infraestrutura, de prover infraestrutura para a população. Infraestrutura é um bem coletivo, então ela é função do Estado. É menos uma questão, a pergunta é menos uma questão de dependência do Estado e mais de qual é o papel do Estado na infraestrutura. A questão da infraestrutura no Brasil ela é central, já era central há muitos anos, continuará sendo central em vários aspectos. O primeiro deles, a infraestrutura é o principal fator de produtividade na economia. E o Brasil, a economia brasileira, precisa ganhar produtividade para poder continuar a se desenvolver. A segunda é que, no estado atual, uma das poucas possibilidades do Brasil voltar a crescer é via investimentos, marcadamente investimentos em infraestrutura. Portanto, a grande conclusão é que infraestrutura é estratégico para o Brasil e, por incrível que possa parecer, é estratégico para as várias economias que têm interesses sobre o Brasil. E são quase todas. Se a gente olhar no G7 ou no G20, quase todas as nações têm algum interesse sobre o desenvolvimento brasileiro para o futuro. Então a questão de infraestrutura é importante para o Brasil e é importante para o Brasil no mundo. Então é uma questão fundamental e que a comunidade de negócios no Brasil começa a discutir essa questão de forma crescentemente mais madura e mais intensa. É importante lembrar que infraestrutura é função do Estado. A gente pode ter que o Estado opere ou não diretamente, via o operador precisa ou não ser estatal, né? Mas infraestrutura é uma função do Estado. A gente se organiza em sociedades, em nações, porque o Estado tem a função de infraestrutura, de prover infraestrutura para a população. Infraestrutura é um bem coletivo, então ela é função do Estado. É menos uma questão, a pergunta é menos uma questão de dependência do Estado e mais de qual é o papel do Estado na infraestrutura. Então, a questão de infraestrutura e Estado são absolutamente correlacionadas. Sem Estado não haverá infraestrutura. E o papel do Estado é organizar os recursos da sociedade para que essa infraestrutura de fato ocorra. Historicamente, e nas últimas 3 décadas, o Brasil tem investido muito pouco em infraestrutura. Nós não passamos, nos melhores anos da nossa economia, não mais do que 2,5%, 2,6% do nosso PIB em investimentos em infraestrutura, quando nós deveríamos estar investindo todos os anos algo em torno de 6% do PIB. Quando olhamos de onde vem esse investimento, se é público, se é privado, nós vemos uma relação de aproximadamente 60-40. Historicamente, quase 60% de privados ou quase privados e de 40% feito diretamente em forma de obra pública e investimento público direto. As duas coisas sendo, neste momento de Brasil, sendo discutidas diretamente. Somos eficientes?
Estamos investindo adequadamente? O modelo de investimento tem sido adequado? A resposta, e estamos lamentavelmente descobrindo, que o modelo usado até agora não se mostrou sustentável e estamos vivendo, neste momento, grande parte do modelo falindo. Literalmente, várias SPEs, várias sociedades de propósito específico da infraestrutura, ou falindo, ou todo o sistema de financiamento que a viabilizava, ruindo. Seja porque a estrutura de crédito e garantia era lastreada em financiamento corporativo e as corporações estão passando por grandes dificuldades, seja porque o modelo regulatório que autorizava um privado a operar o serviço de infraestrutura não foi hábil o suficiente para prevenir esse tipo de situação e a falência desse modelo. A gente vive, em março de 2017, um grande desafio de o que ocorrerá com grande parte desse investimento que foi feito até aqui. Isso está sendo discutido na justiça, no governo, no âmbito regulatório, e não se tem clareza de para onde vai caminhar grande parte desses pré-investimentos ou investimentos que estão ainda em execução, gerando, obviamente, grandes litígios, grandes discussões judiciais que podem se alongar por vários anos. Então, infraestrutura é Estado, não significa que o Estado precise operar e financiar sozinho, mas certamente precisará regular o serviço e criar condições para otimizar o investimento em infraestrutura. É um momento fundamental de discussão. Acredito que em 2017 e os anos a seguir serão tempos de definição bastante interessantes, até pela necessidade dessa discussão. O próprio Estado tomou decisões interessantes, a criação e a lei do PPI, né, da Parceria Pública-Privada para Investimentos, uma série de outras medidas provisórias e leis que estão sendo revistas para permitir maior participação do privado no mercado de infraestrutura. Um trabalho bem feito, editais bem feitos, com tempo adequado, com discussão e diálogo, pode trazer excelentes oportunidades do Estado ceder o direito de operação e manutenção de serviços de infraestrutura. Eu acho que isso mostra a mudança do Brasil no curtíssimo prazo. O Brasil já mudou sobre infraestrutura, e essa questão da dependência do Estado, que todo mundo fala, mudou o jogo completamente. Mudou para um novo conceito que, para mim, é bastante claro. O Estado, em qualquer lugar do mundo, procura operadores de serviços públicos que estão interessados em prover esse serviço público ao longo de toda a vida do ativo. Se é com essa visão, atrairá investidores também de longo prazo que acompanharão o Estado no investimento durante todos os 25, 30, até 70 anos daquela concessão. Isto é o novo ambiente de investimento de infraestrutura no Brasil. E à medida que as questões fiscais do Brasil se equalizem, ou seja, um equilíbrio fiscal maior, veremos voltar o necessário investimento público direto também em infraestrutura. Então, assim, eu tenho uma visão até bastante positiva no longo prazo sobre o Brasil. Os jogadores, na sua essência, serão os mesmos.
o papel de cada jogador na infraestrutura é que muda drasticamente e, obviamente, o peso das decisões de cada um desses jogadores também muda drasticamente. O que eu quero dizer com isso? Até então, o peso dos grandes construtores, empresas de engenharia e construção de grande porte, como ocorreu em vários lugares do mundo, eram bastante dominantes. Eram considerados também investidores de infraestrutura até então, como de fato o fizeram. Com esse reequacionamento da cadeia de valor, eu acredito que esses jogadores, engenharia e construção, depois de equacionados seus problemas, revistos eventualmente suas participações acionárias, fusões, aquisições e assim por diante, voltarão a ter um papel importante na construção do empreendimento, como fornecedores de um cliente. Quem é esse cliente? Este cliente será o investidor de longo prazo. Quem é esse investidor de longo prazo? São as grandes empresas de operação e gestão de infraestruturas, grandes operadores que consolidam um conjunto grande de rodovias, metrôs, aeroportos, assim por diante. Grandes fundos de investimento de longo prazo, em especial fundos que investam para garantir um fluxo de caixa previsível durante grande tempo. Quem são esses? Tipicamente fundos de pensão. Com que dinheiro? Nosso, meu, seu, de brasileiros e de estrangeiros, porque ocorre no mundo o fenômeno de vários fundos de investimento e fundos de pensão procurarem pelo mundo todo investimentos que garantam este tipo de retorno. Este será o novo cliente. No final, o capital que pretende, em parceria com o Estado, poder participar e financiar algumas das necessidades que o Estado necessita. Portanto, esses serão os mandantes principais. E qual é o nome do jogo desse elemento? Chama-se governança. Qualidade da governança dos investimentos de infraestrutura. Essa governança se dá pela qualidade na decisão do investimento e pela qualidade da discussão de que responsabilidades o privado pode ter e o Estado pode ter. O processo Lava Jato e qualquer outro processo derivado antes ou depois da Lava Jato de investigações anticorrupção afeta os principais empresas de construção no Brasil. São players que se internacionalizaram, grandes players, e, na minha visão, nós vamos vê-las se recuperando gradativamente, porque elas sofreram um duplo efeito. O primeiro, o grande processo de investigação e sofrimento e questões que uma empresa deve passar ao passar por um processo desse. O segundo, encontra um mercado brasileiro absolutamente inexistente. O mercado brasileiro nos últimos 3 anos decresceu de forma nominal, ou seja, 17%. E, se considerarmos a inflação nesse período, o mercado de investimento de infraestrutura no Brasil reduziu 35% em termos reais. O mercado sumiu, portanto, né? Ele desapareceu. Então, não só as empresas tiveram que enfrentar longos e caros processos de investigação, defesa assim como encontraram um mercado que de um dia para a noite sumiu.
até porque os grandes investidores estavam envolvidos no processo, Petrobras e assim por diante, parando grande parte dos projetos durante este período. Esses projetos um dia terão que retomar. Vários projetos de infraestrutura necessitarão de bons e experientes construtores, e seus engenheiros e suas experiências. Essas empresas voltarão renovadas, repensadas, com regras de compliance bastante robustas e até bastante competitivas, porque a crise faz você ficar só com os melhores, repensar o que está acontecendo e assim por diante. Algumas empresas nós não vamos reconhecer, porque elas ou trocarão de nome, ou trocarão de acionistas, ou se fundirão, mas eu acho que nos próximos 24 meses ocorrerá uma renovação do mercado brasileiro de empresas de engenharia e construção. Há 20 anos atrás, 1996, nós estávamos começando a viver o processo de privatização do setor elétrico. Estávamos no meio da privatização dos serviços de telefonia, celular e assim por diante. Que são segmentos que hoje ninguém pergunta se é privado, se é público, o que está acontecendo. Não, ele funciona e pronto. E a população tem telefone, tem celular, tem luz elétrica, paga suas contas e nada... E a universalização em grande parte desses segmentos ocorreu largamente. Então a Acciona foi... vivemos essa história e a mudança do Brasil. Os últimos 10 anos, a intensidade de PPPs, concessões que o Brasil fez, perfaz é maior do que em muitos outros países do mundo. O Brasil escolhe o caminho de privatizar ou de utilizar o recurso privado para a infraestrutura de uma forma bastante intensiva nas últimas 2 décadas. E isso é uma mudança singular. Acho que na América Latina não há caso correlato de intensidade e volume de investimento privado em infraestrutura como ocorreu no Brasil. A gente foi até bastante audaz nessa questão, mesmo com mecanismos regulatórios ainda frágeis em várias áreas. Se do lado, a gente citou como exemplo de desenvolvimento do modelo regulatório o setor elétrico ou o setor de telecomunicações, você tem o setor de logística que está se transformando, rodovias, aeroportos e portos, a regulação está sendo aprimorada, ainda com muito baixo planejamento. E o setor de saneamento que ficou para trás completamente e que tem o potencial gigante de voltar a ser ou ser um grande foco de investimento público-privado ou de participação público-privada nessa questão. O Brasil enfrenta, portanto, nos próximos anos, oportunidades de expandir a fronteira do público e privado. E a gente viu essa mudança acontecer. Então, a questão dos internacionais no Brasil, qual o espaço deles? É aprender a operar no Brasil, ser um player local, brasileiro, empregando brasileiros, com engenheiros brasileiros e tudo mais, se aproveitando de uma escala global, que isso permite, e sendo especialistas em algumas modalidades da infraestrutura e em algumas tecnologias. A competição dar-se-á no nível de tecnologia, no nível de gestão, e isso só é possível com escala global. Em água, em rodovias, em metrôs e assim por diante. Então essa questão da mundialização das empresas também está ocorrendo no mundo de infraestruturas, à medida que o capital também se internacionaliza para o mundo das infraestruturas.